Lindos e lindas, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mindset da Beleza. E hoje, eu, que sou a doutora Cristiane Braga, vou entrevistar o meu lindíssimo marido, doutor Eduardo Kanashiro. Vamos falar sobre cirurgia plástica. E hoje é um episódio especial. Falaremos aqui de cirurgia plástica. Nesse episódio, a gente quer ajudar você a tomar a melhor decisão a respeito de fazer ou não um procedimento como esse. E estamos aqui só lembrando dos nossos apoiadores, a nossa clínica, a Clínica Dui. Estamos aqui em São Paulo, no Paraíso. Nosso arroba é Clínica Dui, _SP no Instagram. E a Academia da Pele, que é nosso plano de tratamentos recorrentes. Também estamos lá no Instagram com @Academia da Pele. Segue a gente lá e vai acompanhando tudo que a gente for falando sobre esse mundo da beleza. E aí, linda, Isso aí. o que você vai me perguntar? Eu tenho aqui umas perguntinhas para te fazer. Vamos lá. Como a mentalidade e o autoconhecimento podem ajudar quem decide fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que ajuda muito, muito porque quando a pessoa tem a mentalidade inteligente da beleza, ela já se cuida, ela tem a consciência da importância da aparência, ela sabe que a aparência realmente importa nos relacionamentos, na autoestima, no sucesso profissional. Então, ela tem essa consciência e ela busca as melhores alternativas para melhorar cada vez mais. Em alguns casos, é necessário realmente uma cirurgia plástica, porque tem coisa que eventualmente não melhora, mesmo com bons hábitos de vida, pessoa fazendo atividade física, se alimentando bem, comendo bem, tendo um corpo dentro do peso ideal. Algumas vezes tem coisas que precisam de um procedimento ali para melhorar. Então, pode ser uma gordurinha que não sai de jeito nenhum, pode ser uma flacidez que com a idade aconteceu, pode ser o envelhecimento da face, das pálpebras, ou até mesmo alguma coisa genética que ela nasceu com aquilo. Uma orelha em abano, um nariz ali não esteticamente agradável. Então, a pessoa tem essa consciência e ela vai procurar um bom profissional para ajudar a corrigir esse problema que está incomodando. Se a pessoa não tem esse mindset inteligente, eventualmente ela não percebe essa diferença, ou ela supervaloriza alguma coisa desagradável no corpo dela, e isso pode afetar psicologicamente muito, ou então ela até tem a consciência, ela sabe que ela quer melhorar e da importância disso, mas ela pode procurar profissionais desqualificados ou fazer procedimentos ali que não sejam os mais adequados, eventualmente porque a amiga fez ou porque viu, foi impactada numa propaganda, num post. Mas quando a pessoa tem mindset inteligente, ela vai identificar, ela vai procurar o profissional qualificado e vai melhorar. Muito bom. Eu concordo com você em cirurgias plásticas e também nos procedimentos dermatológicos, procedimentos estéticos, né? Buscar sempre um profissional que a gente considere, que seja considerado capacitado para fazer o tratamento e também para tratar eventuais complicações ou eventuais efeitos colaterais. Muito bom. E algo muito desafiador é a gente trabalhar também as expectativas dos pacientes. Como você acha que deve ser trabalhado isso em relação às cirurgias plásticas? Hoje, acho que cada vez mais, assim, mais do que alguns anos atrás, as expectativas vêm aumentando por conta, provavelmente, das redes sociais. Resultados ali talvez um pouco mais artificiais acabam sendo colocados como desejáveis e alguns pacientes vêm atrás desses resultados mais artificiais. E isso tem que ser muito bem esclarecido para o paciente, porque todo procedimento tem suas limitações. E, na grande maioria das vezes, a limitação pode ser por uma limitação estética mesmo, a pessoa tem um formato de corpo e não dá para mudar, tem coisas que realmente a gente não consegue mudar. E a outra limitação é com relação à segurança do procedimento. Às vezes a gente quer melhorar, e passa do limite da segurança. Então vai, por exemplo, no caso de uma lipoaspiração, que é muito comum,
Ah, quero tirar tudo que tem de gordura, vai tirando, só que pode ter consequências em termos de cicatrização, consequências clínicas e várias outras que o ideal é a gente parar antes de chegar nesse limite para a pessoa melhorar com menos risco. E essa expectativa de resultado tem que ser trabalhada já na consulta, antes de um planejamento cirúrgico ali. Então, entender o que o paciente quer, será que essa expectativa corresponde ao possível, né, ao que se pode oferecer? Então, olhar no espelho junto, fazer essa conversa é muito importante para não ter frustração depois da cirurgia. Muito bom. Eu acho que essa questão de trabalhar a expectativa em praticamente todos os procedimentos também, né? Porque aliar o que o paciente deseja com o que é possível ser feito e mostrar para ele as possíveis consequências negativas caso ele insista em algo que a gente sabe cientificamente e até pelos estudos que a gente faz, isso não é possível ou que não é a melhor opção. Eu sempre falo que se a gente traçar uma linha entre o estado atual e o ótimo, ali no meio tem, no meio não, mas perto do ótimo tem o bom, e se andar um pouquinho além do ótimo, pode cair no pior. Isso, por exemplo, assim, na prática, a pálpebra. Ah, eu tenho excesso de pele, eu quero tirar esse excesso de pele. E eu vou lá tirando e tal. Tem um ponto ótimo ali, né? Que a gente busca, só que se passar desse ótimo, tirar um pouquinho a mais, já pode prejudicar, porque se for na superior, por exemplo, a pessoa pode não fechar o olho, se for na inferior, pode ficar com a queda, com a retração aqui. Então, muitas vezes, é melhor assim parar um pouquinho antes do ótimo. É aquela coisa, né? O ótimo é inimigo do bom. Na cirurgia plástica faz muito sentido, porque às vezes você quer ir buscar o ótimo, aí passa coisa de fração de milímetro e pode piorar. Fica ruim. Então, uma coisa que não era tão boa, mas você vai sair da cirurgia pior. Isso é muito ruim. É melhor que tenha uma melhoria, um improvement, e mesmo que não seja ali o 100%, mas se chegar aos 90% e continuar com naturalidade, é sempre preferível. É verdade. Eu concordo com você. Agora, algumas pacientes querem muito melhorar, querem fazer um procedimento, mas têm medo de fazer esse procedimento, ou, no caso, fazer uma cirurgia plástica. Como você lida com isso? O que você aconselha essas pacientes? O medo é algo inerente do ser humano e ele pode estar aí para várias coisas na nossa vida. Só que esse medo tem que ser um medo útil. Né? O que é o medo útil? É o medo que, por exemplo, faz a gente não se pendurar num penhasco, andar até a beirinha lá para não cair e tal, não correr risco desnecessariamente. O medo, talvez ali paralisante, não útil, o medo inútil, é aquele medo baseado em crenças, baseado em histórias, não baseado ali na realidade, nas estatísticas, na ciência, mas baseado, fulano aconteceu isso, nossa, então pode ser que aconteça comigo. Então, às vezes, o fulano é um em 500 milhões, né? E é a mesma coisa quando cai um avião. Estatisticamente, a queda do avião é uma coisa ínfima, e o avião é muito seguro por conta disso. Só que quando cai um avião, a gente fica com medo de viajar, porque isso influencia psicologicamente, que é normal, o ser humano é assim mesmo. Só que a gente deve avaliar ali de maneira mais científica, mais racional, para saber se vale a pena ou não correr esse risco. Porque risco, a gente está sujeito a tudo na nossa vida. Sair de casa, você corre o risco. Andar de carro, atravessar a rua, tudo você tem um risco. Tem gente que morre engasgada em casa com um pedaço de carne, então, então nunca mais vou comer carne. Né? Não é isso. E eu sempre pergunto para paciente, no caso das mulheres, por exemplo, elas falam assim, eu estou com medo da cirurgia e tal. Eu falo, você tem filhos? Tenho 2 filhos, 1 filho, 3 filhos.
Então, olha só, ter filho é um processo que tem um risco enorme, porque você imagina que dentre tantos espermatozoides tem que um perfeitinho encontrar o óvulo, e esse óvulo vai virar um gameto, um embrião, que vai ter que ser implantado, vai ter que parar no lugar certo, lá no útero, porque se parar um pouco antes ali, vai ter uma gravidez tubária, já vai ser uma complicação, então tem que parar no lugarzinho certo. Quantas vezes essas células não vão se multiplicar e cada multiplicação precisa, os genezinhos tem que se dividir no meio e exatamente igual para os dois lados. E quantos milhões, milhares, trilhões de vezes isso vai acontecer? E se ficar um pedacinho de um lado e não for para o outro, pronto, já é uma malformação. E aí fica o nenenzinho lá, 9 meses, com cordão umbilical, ele rodando para lá e para cá. Como é que não se enforca, não dá um nó no cordão, né? E depois tem o parto ainda, que precisa ser tudo perfeitinho para o neném nascer bem. Então, se as pessoas pararem para pensar, elas não têm nem filho, né? Porque é uma sucessão de coisas que tem que dar tudo certinho. E a cirurgia também. A cirurgia talvez até seja mais, como, sei lá, não planejada, assim, mas a gente tem mais controle da cirurgia do que uma gestação, por exemplo. Porque na cirurgia a gente vai fazer os exames pré-operatórios, vai operar no ambiente controlado, vai ter toda uma programação. Então, é um ambiente mais controlado, sabe? Então, se você, a pessoa aqui de casa, está com medo de fazer o procedimento, eu acho que a melhor coisa é conversar com um profissional habilitado, competente ali, para esclarecer todas as dúvidas e ele vai poder falar se vale a pena ou não. Muitas vezes pode ser que o caso da pessoa não vale a pena, seja mais arriscado do que com benefícios, né? Então, aí isso tem que ser conversado, porque um bom profissional também não quer correr risco, não quer colocar seus pacientes em risco. Na verdade, o que você faz é trazer a paciente para a realidade e mostrar que está tudo dentro do controle. Claro, todo procedimento tem os riscos inerentes, mas é como você falou, a gente tem riscos o tempo inteiro. Então, acho que isso é muito interessante, né? Mesmo. Muito bom. Quando decidir por fazer uma cirurgia plástica? Qual o melhor momento? Eu acho que não existe um momento ideal. O momento tem que ser uma confluência ali de fatores que, baseado no incômodo. Então, muita gente fala assim, nossa, eu nunca faria uma cirurgia de face, por exemplo. Nunca faria até começar a incomodar, né? Porque depois começa a incomodar, começa a considerar o assunto, né? Então, assim, tem que incomodar, né? Não basta fazer por um impulso, porque está na moda e tal. Tem que ser um incômodo, alguma coisa que a pessoa não está feliz e queira melhorar. Segundo, tem um planejamento financeiro, claro, né? Tudo tem um custo, então tem que se planejar também, uma coisa inteligente ali, planejada e tal, para também não criar dívidas ali com isso, né? E a outra coisa é no tempo, né? Assim, vou tirar férias, ou então agora eu tenho um suporte, sair de um emprego, antes de começar outro emprego, eu vou já resolver isso. Então, é uma programação mesmo que a pessoa tem que ter. Então, assim, tem que ser conversado com a família, principalmente, e ser o momento que a pessoa está ali disponível, tem todas as disponibilidades para isso. É muito importante, falando em conversar com a família, né? Outro dia eu vi esse conteúdo num livro e achei muito interessante. Quando você pede um conselho para alguém, existem 3 perfis ali de pessoas que vão te dar esse conselho. Primeiro perfil é a pessoa que está do seu lado, é a pessoa que é um par, né? Então, pode ser um colega de trabalho, um amigo, uma amiga, é a pessoa que tem ali os mesmos gostos, está no mesmo patamar que você. Quando você pede um conselho para essa pessoa, é muito comum que a pessoa não queira que você mude de patamar, porque ela quer você junto com ela, no patamar dela. Então, se você falar assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica, e a pessoa não fez, ela não vai te incentivar, muito provavelmente.
Se você falar assim, eu acho que eu vou largar esse emprego, vou montar um negócio. Se a pessoa não passou por isso, ela vai falar, você está louca, você tem seu emprego e tal, não vai te incentivar. Um segundo perfil é a pessoa geralmente muito próxima, que te ama muito e quer, assim, quer te manter ali no status quo, tal, porque tem medo do risco mesmo. Então, muitas vezes é a mãe, é o pai, é um parente mais próximo, que se você falar também, vou mudar de emprego, não, tal, ela não vai querer. Se você falar qualquer coisa que possa ter um risco, ela também não vai te incentivar. E a terceira pessoa, que eu acho que é a pessoa com quem a gente deve falar, é a pessoa que está em outro patamar, já passou por aquilo, já teve uma melhora e quer que você vá junto. Então, conversar com uma pessoa que já operou, está feliz, está contente, ou, né, no caso do emprego, a pessoa montou lá um negócio, é empreendedora, está super bem. Se você falar para ela, putz, estou pensando em montar um negócio, ela vai te incentivar, ela vai te mostrar o caminho, vai te falar dos riscos e tal, mas ela vai falar, putz, vem que para mim deu certo e acho que é interessante. Então, isso é legal, assim, é um ensinamento que eu acho que vale a pena a pessoa ter em mente. Muito bom. E aí, com todos esses ensinamentos em relação ao momento certo da cirurgia, a lidar com as expectativas e tal, você desenvolveu uma fórmula. Fala pra gente um pouquinho sobre essa fórmula. Fala para os nossos espectadores. Sim, essa fórmula é uma fórmula matemática que eu desenvolvi, não é uma fórmula científica, né? Não é embasado assim na ciência, mas ajuda muito a pessoa numa tomada de decisão. E basicamente é assim, o sucesso da cirurgia, ele é igual o potencial de melhora, então, quanto que a cirurgia vai melhorar? De 1 a 10, normalmente eu tenho colocado essa escala de 1 a 10, né? Putz, uma cirurgia de abano, de orelha, ela melhora 10. Ela melhora completamente, ela resolve o problema, né? Então, potencial de melhora, vezes o quanto incomoda, que isso é importante, né? De 1 a 10, quanto que essa orelha em abano te incomoda? Incomoda 1. Não é nada, assim, né? Não incomoda nada. Então, não faz sentido. Vai operar por quê, se não incomoda, né? Então, potencial vezes incômodo dividido pela complexidade da cirurgia. A complexidade envolve o risco, envolve o cuidado pós-operatório, a recuperação, que às vezes pode até ser uma cirurgia relativamente simples, sem risco, né? O ato operatório em si, mas é uma recuperação de 2 meses na cama. Um exemplo fictício, né? Acho que não existe dentro da cirurgia plástica isso, mas seria um exemplo, né? Então, tudo bem, incomoda muito, vai melhorar muito, só que a pessoa vai ficar 2 meses na cama sem se mexer. Não sei se vale a pena, né? Então, a gente coloca esses dados e até uma coisa legal, se você em casa está pensando em fazer uma cirurgia plástica e quer saber se vale a pena, manda para a gente aqui, manda para a gente nos comentários aqui qual seria a cirurgia plástica que você quer fazer e o quanto que isso te incomoda. Baseado no quanto que te incomoda na cirurgia plástica, eu vou calcular o potencial de melhora e o grau de complexidade dessa cirurgia e a gente vai te mandar aí uma escala para você saber se vale a pena ou não fazer esse procedimento. Claro que isso vai ser validado depois, se você for fazer a cirurgia, vai ser validado com o seu cirurgião, tudo, mas já dá uma luz a respeito do que se vale a pena ou não. Tá? Manda para a gente que a gente vai responder aí para você. É interessante porque nesse exemplo que você deu da orelha de abano, então, se uma pessoa se incomoda bastante, se ela provavelmente tiver o mindset da beleza inteligente, ela vai perceber que aquilo acaba impactando negativamente na aparência estética dela. Então, incomoda muito, o o potencial de É melhora alto. é alto, então o potencial de melhora alto, quanto incomoda bastante, dividido pela complexidade que é pequena, então o sucesso é muito bom. O grau de Exatamente. sucesso é muito bom. Uhum. É Muito isso bom. aí. Assim fica fácil para os pacientes entenderem. Muito bom. Eu acho que a gente esclareceu bastante dúvidas em relação a quando fazer uma cirurgia plástica, dos riscos, se é controlada, se não é, como melhorar essa questão da mentalidade para a cirurgia plástica.
Você tem algo mais que você queira acrescentar? Não, eu acho que foi muito bom e queria colocar à disposição aqui de todo mundo para comentar, para discutir. Se tem alguma dúvida, a gente está aberto. E compartilha, se você conhece alguém que está pensando em fazer uma cirurgia plástica, eu acho que vale a pena assistir esse vídeo para tirar algumas dúvidas, entender um pouco melhor, porque para algumas pessoas esse é um universo totalmente novo e para a gente é o nosso dia a dia. Então a gente está aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês. Muito bom. E também quero colocar aqui que se você tem alguma dúvida ou sobre outro tema de beleza, deixe nos nossos comentários que quem sabe a gente faz um próximo vídeo sobre isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.